Olá a todos, estamos aqui juntos para mais uma sessão deste curso da vida de São João de Deus e hoje, derivado ao próprio conteúdo da sessão, trouxe para comigo a imagem deste português quinhentista que dá o mote ao curso que estamos a frequentar, para que assim também ao longo destes minutos, mais do que estarem a olhar para mim, que de tudo é o menos importante, possam também contemplar nesta singela imagem a figura de quem realmente importa, que é São João de Deus. Ora, voltando à sua vida, nós ontem dizíamos e víamos como João era um homem que tocava e transformava as vidas de todos aqueles com quem se cruzava, com quem contactava. Mas dizem-nos os biógrafos que já não fosse a sua vida tão difícil, de vários trabalhos e por vezes tão duros, até o próprio demónio lhe haveria de fazer guerra. Ora, se nós pensarmos, compreendemos, assim numa lógica simplista, o porquê desta guerra. Porque se João contactava com as pessoas e acabava por as transformar na sua humanidade, também as transformava na sua espiritualidade. João sempre teve esta preocupação e esta visão total, holística do homem, onde cuidava os corpos, mas também não descuidava o cuidado das almas. E então nós percebemos que João torna-se um interferente neste negócio do demónio, não é? E, portanto, seria mais do que compreensível que este lhe fizesse guerra. Mas dizem-nos então os biógrafos, e nós vamos abordar dois casos de vários que poderíamos abordar nas suas biografias em que o demónio lhe teria feito, como se costuma dizer, a vida negra. Um dos episódios terá sido uma noite em que João estava no seu cantinho a rezar, quando a dado momento se começou a ouvir barulho como se fosse de uma cena de pancadaria. E um jovem que estaria a dormitar ali perto, apercebendo-se e acordando sobressaltado, abeirou-se de João e vai encontrar João a suar bastante e a gritar: Jesus me livre de Satanás, Jesus esteja comigo. O jovem, olhando ao seu redor, vai deparar-se com uma janela que daria acesso ao exterior e verá uma figura que ele descreve como sendo feia e disforme e que logo identifica como sendo o próprio demónio. Um outro episódio terá sido uma noite em que em que João andaria a fazer o que sempre fazia, que seria pedir nas ruas de Granada, quando se lhe aparecerá um homem que lhe pedirá a esmola. E João simplesmente lhe pergunta: muito bem, e em nome de quem pedes? Mas nesse momento dizem os biógrafos que aquele homem desapareceu. O homem misterioso desaparece, mas João continua o seu labor, porque o seu hospital dependia dele. E dizem-nos que uma rua, 2 ruas acima, o mesmo homem lhe vai aparecer e lhe vai fazer o mesmo pedido, vai-lhe voltar a pedir esmola. E João, tendo em conta o que já tinha acontecido, vai-lhe dizer que só lhe podia dar a esmola se ele o pedisse em nome de Deus, porque se não o pede em nome de Deus, então João não lhe a poderia dar. E dizem-nos os biógrafos que aquele homem ter-lhe dado uma pancada, que João até eventualmente terá ficado ali meio trêmulo, quase a cair, e desapareceu. E também todos identificam como que este homem fosse
o próprio demónio. O próprio Francisco de Castro diz-nos que João fazia tanta guerra ao demónio que sempre saía vitorioso das batalhas que com ele travava, as quais foram muitas, visíveis e invisíveis. Ora, é o próprio Castro que nos diz isto. Ele, que ao contrário de outros biógrafos, há vários episódios que ele não relata, mas esta certeza das batalhas travadas de João contra o inimigo, ele próprio o vai afirmar, dizendo que ele as travava, que foram muitas, visíveis e invisíveis. Mas também sabe-se de João, segundo os seus biógrafos, que ele, além de travar estas batalhas com o inimigo, também teria conhecimentos ocultos, ou seja, saberia coisas antes delas acontecerem. Adiante, então, João havia mais de uma década que trabalhava entregava-se no serviço aos pobres, aos necessitados e aos doentes. Mas por mais robustez física e mental que João possuísse, onde é que será que estaria o limite? E a questão é que o havia, como todo ser humano. Desde o seu regresso de Valladolid, que se notava o seu enfraquecimento. Diz-nos um dos seus biógrafos, o Costa Bruxado, e vou passar a citar, porque a descrição de Costa Bruxado é muito melhor do que qualquer palavra minha, e ele então diz-nos que no seu regresso a cidade saiu a acolhê-lo, mas ficou espantada ao ver o estado em que o pobre de Deus ali chegava. Vinha de todo feito num frangalho, reduzido a pele e ossos, negro como um carvão, fraco e abatido como um tísico, só os olhos mantendo o brilho e a alegria da sua alma. Um baque confrangedor acelerou o coração da cidade, e todos se recolheram com um triste pressentimento, como se Granada estivesse abalada nos alicerces. João vinha doente. Ora, desde que João vem de Valladolid, de ter ido à corte, os próprios habitantes de Granada, ao vê-lo no seu regresso, compreendem que, por mais robusto e bom que João fosse, o seu corpo humano possuía debilidades como todos os outros, e que realmente ele voltava já muito doente. Mas apesar disso, dizem os seus biógrafos que mesmo doente, João chegou a Granada e voltou às suas lides, aos seus trabalhos diários, com mais ou menos custo, mas que entregou-se totalmente a eles novamente. Ora, e nós sabemos que na cidade de Granada passa o rio Genil, e que por vezes o rio Genil já naquele tempo engrossava devido às chuvas abundantes que por vezes caíam, e quando engrossava, por norma trazia sempre bastante lenha. Ora, para uma obra como a de João, e estamos a falar no século XVI, em que a fonte de aquecimento baseava-se na lenha, não é? Porque não havia sistemas elétricos nem nada do que temos hoje, muito menos ares condicionados. A lenha era um bem extremamente importante para a sua obra. E João, sabendo que o rio então vinha farto e carregado de lenha, junto com alguns homens, com algumas pessoas capazes, vai para o rio Genil apanhar esta lenha. Ora, sabemos que ele andava naquele labor quando um pobre rapaz se terá adentrado em excesso nas águas, e a corrente forte
terá pegado nele e começado a levar. João, como marca sua, o que terá feito é fácil, atira-se às águas para tentar salvar aquele rapaz, mas desta vez ele não consegue. Ele que a tantos ajudou, e ajudaria e ajudará, por aquele rapaz não conseguiu fazer nada. A corrente foi mais forte e levou-o, e o jovem, infelizmente, acabaria por falecer, por desaparecer até nas águas. E João, se já chegara de Valladolid doente, pois ainda mais doente ficou por ter entrado naquelas águas frias que lhe agravaram a situação. Uma grande parte dos seus biógrafos concorda que aquele episódio terá sido um episódio, um golpe mortal na saúde do próprio João. Terá sido um momento, um episódio decisivo na sua condição clínica de saúde. Diz-nos o Padre Magná que ele apenas chegou ao hospital, caiu no leito sem forças, passando a noite nas mais terríveis dores. E afirma ainda o mesmo Padre Magná: teve, porém, a consolação de ser visitado pelo arcanjo São Rafael. Mais uma vez, não sendo Castro, temos a referência a este irmão mais velho, este irmão celeste, esta medicina de Deus, como se o homem, o físico, estivesse a falhar, mas Deus nunca falha, e envia-lhe o seu mensageiro, a sua medicina, para o consolar. É o Padre Magná que o diz, e como noutras vezes já temos indicado, cabe a cada um de vós aceitar estes episódios como sendo verídicos ou não, mas é muito interessante pensarmos nisto, porque quando João, o seu corpo físico, começa a debilitar-se, a agravar-se cada vez mais, próprio, enquanto humanamente se calhar já não havia nada a fazer, diz-nos o Padre Magná que teve a consolação de ter a visita do arcanjo São Rafael, que é nada mais, nada menos do que a própria medicina de Deus. Ora, por estes dias em que João já se encontrava então bastante debilitado, terão algumas pessoas ido ter com o arcebispo de Granada, que nesta altura era Dom Pedro Guerreiro, terão ido à sua presença para lhe fazer queixas do modo como as coisas estavam a ocorrer no Hospital de João, dizendo-lhe que havia lá todo o tipo de gentes que acabariam por desacreditar o trabalho de João e que importunavam os outros internados. E então pediam ao bispo para que ele falasse com João e que remediasse isto e sobretudo, que mandasse aquela mais gente, como eles consideravam, para fora do hospital, porque viam aquelas pessoas como um importuno, um espinho ali naquela obra. E o Dom Pedro Guerreiro, não sabendo de toda a situação de saúde de João, mandou chamar à sua presença. E João, apesar de doente, obediente sempre, como sempre foi, levanta-se e apresenta-se prontamente, o melhor que pôde, na presença do prelado. Ora, o bispo dá-lhe conhecimento da situação, diz-lhe que o terão informado que na sua casa haveriam maus exemplos, e pedia-lhe para que
que despedisse no sentido de enviar, tirar da casa, escorraçar, digamos assim, da sua casa, porque quando falamos em despedir é no sentido de mandá-los embora e não no sentido de despedir, no sentido laboral que hoje aplicamos a palavra. E pedia-lhe para que fizesse isto para que então o hospital pudesse ter paz e sossego e mais credibilidade, não é? Porque era o que no fundo estava em causa, era a credibilidade da obra de João, segundo a informação daquelas pessoas. João ouviu tudo até ao fim, como era já a personalidade sua, e no fim respondeu ao bispo, obviamente. E eu podia dizer aqui por alto a resposta, mas vou à biografia de Castro e passo a citar o que Castro afirma que foi a resposta de João, porque é uma resposta tão sublime e tão própria dele que qualquer palavra minha poderia estragar. E então passo a citar. João terá dito: meu pai e bom prelado, só eu é que sou o mau, o incorrigível, o desaproveitado, o que mereço ser expulso da casa de Deus. Mas os pobres que estão no hospital, esses são bons, e não conheço neles vício algum. E já que Deus tolera maus e bons, e diariamente faz nascer sobre todos o seu sol, não haverá razão para despedir os desamparados e aflitos da sua própria casa. O bispo, perante esta resposta de João, e sentindo o amor entranhável que ele tinha verdadeiramente por aquelas pessoas de quem cuidava, percebe o seu erro e o erro da informação que lhe fazem chegar. Ter-lhe-á dado a sua bênção, e mais do que a sua bênção, ter-lhe-á dito isto, segundo a biografia de Castro também. Irmão João, ide em paz, bendito de Deus, e procedei no hospital como na vossa própria casa, que eu dou-vos licença para isso. João, com a sua humildade, com a sua entrega àqueles que tanto amava, argumentou contra todos aqueles que queriam denegrir ou perturbar, difamar a sua obra, que os há sempre e haverá, infelizmente. Sabemos também que depois desta situação estar aclarada, João regressou ao hospital, onde vê a sua situação clínica cada vez mais complicada e a agravar-se. E tendo percebido onde esta estrada que estava a começar, onde eu o iria levar, pede então um livro de folhas brancas, pede a alguém que saiba escrever, e vai João percorrer toda a cidade de Granada com esse caderno e essa pessoa, e vai bater à porta de todos os credores e vai apontar as dívidas que tinha contraído e ainda tinha por pagar. O que é engraçado e mostra o caráter deste homem, deste João, é que dizem-nos os biógrafos que muitos dos credores já não se lembravam daquelas dívidas. Eram eles que estavam sem dinheiro, não é? Digamos assim na nossa linguagem corrente e populista. Eram eles que estavam sem o dinheiro, mas eles já não se lembravam disso. Mas o próprio João, de tão honesto e sério que era, ele próprio ainda se lembrava todas as dívidas que contraía. E não estava descansado enquanto não as apontasse para poderem ser saldadas. Então, terminado este trabalho, diz-nos Castro,
que se deitou de tão fatigado que se sentia. Mas mesmo da sua enxerga, ele procurava valer os necessitados por meio de cédulas que lhes enviava. E é nesta altura que nós vemos também o irmão, chamemos-lhe assim, António Martinho, a começar a ocupar o lugar que era de João, porque a situação de João era cada vez mais grave e ele que já o teria substituído noutras ocasiões em que João saía e ele que era um seguidor exemplar seu, começa agora a ter de forma prática ele um papel mais ativo na organização do próprio hospital e da vida daqueles que lá estão. Ora, também sabendo desta situação em que se começa a ficar João, esta situação de doença, uma grande amiga sua, Dona Maria Osório, a esposa do 24 Garcia de Pisa, vai lá e vai vê-lo, vai ver como é que estava, ela que tanta estima lhe tinha, e vai perceber que aquelas não eram as condições para João ser devidamente tratado. Primeiro começamos logo pelo ponto em que sabemos a diferenciação do tratamento e das condições em que estavam os internados, os enfermos, em que sabemos que João lhes preparava sempre um leito com roupa lavada, com maior esmero, tentava que eles tivessem as melhores condições e, por contraste, ele sabemos como é que era a sua cama, o seu recanto de repouso, não é? Uma manta rota e uma pedra a servir-lhe de almofada quando não dormia em cima de uma carreta, sentado, meio aconchegado, debaixo das escadas. Ela, ao ver esta situação, claro que se condói e tenta convencê-lo a ir para a sua casa, onde o cuidaria com todos os cuidados e terapêuticas e visitas médicas que ele precisasse. A resposta de João, acho que nem precisava de a dizer. João não aceita, obviamente, porque João percebe o rumo que a sua vida está a levar e se então ele acabaria por falecer, então faleceria junto daqueles que tanto amava e seria, portanto, ali onde acabaria os seus dias, no seu hospital. E por mais que o tentasse demover, não consegue, não. João não cede de maneira nenhuma. Só vai acabar por ceder quando Dona Ana Osório vai falar com o arcebispo e lhe pede que intervenha no caso. E ele escreverá uma carta a João onde o manda sair do hospital, onde ele diz categoricamente para ele sair do hospital e ir para a casa de Dona Ana Osório, porque se ele durante toda a vida tinha pregado a obediência, pois que também ele agora a assumisse e a tivesse. E João não, por mais que lhe doa, não tem como refutar, nem quer, porque João é um homem obediente e vai então para a casa de Dona Ana Osório. Aceita esta condição por ordem do arcebispo, por vontade própria, como já disse, João acabaria ali os seus dias. Diz-nos Castro que trouxeram uma cadeira para o transportar, mas que quando os pobres e doentes se aperceberam do que se ia passar, acercaram-no e rodearam-no. Pelo grande amor que lhe tinham, opunham-se, não deixando que o levassem. Diz-nos mesmo Castro que começaram a levantar tal alarido e choro, homens e mulheres,
que não havia coração, por duro que fosse, que não rebentasse em lágrimas. João, ao vê-los e ouvi-los, chorava também. Todos choravam, porque todos sabiam que ali era a despedida derradeira. João terá saído algumas vezes para pedir fora de Granada, mas todos sabiam que era uma viagem com volta. Esta, pelo contrário, sentiam todos que iam ser privados da presença física uns dos outros durante muito tempo, e o muito tempo falámos na medida da eternidade. E então foi uma explosão de choro de parte a parte. E João peço desculpa. João ter-lhes-á dito: Deus sabe, meus irmãos, como eu queria morrer no meio de vós. Mas, já que Deus é servido que morra sem vos ver mais, cumpra-se a sua vontade, terá dito João. E para não lhe prolongarem mais o sofrimento, levaram-no então para a casa de Dona Ana Osório e ali ele começou a obedecer ao que lhe propunham. E uma das coisas foi trocar o hábito que trazia já há tanto tempo, aquela veste própria que o bispo de Tui lhe daria, por uma peça mais simples para alguém que estaria acamado. Dizem os biógrafos que João foi visitado por médicos e foram-lhe administrados os medicamentos e tudo mais o que fora preciso. E ali, na casa de Dona Ana Osório, ele ia sendo visitado por figuras ilustres até de Espanha, o que em parte não o agradava totalmente. Não porque não quisesse estar com as pessoas, mas porque ao estar com estas pessoas lhe privavam o tempo de estar com os seus doentes e os seus necessitados. Diz-nos o próprio Castro que ao vê-los ele afligia-se bastante e por uma questão de cuidar da sua saúde teriam colocado mesmo um porteiro que não os deixaria adentrar-se e estar em grande contacto com João. Conta-nos o padre Magná, na sua biografia de João, que Deus deu-lhe ainda a força precisa para sair da cama precipitadamente e ir em socorro de um desgraçado que estava prestes a suicidar-se. Ora, este episódio tratava-se de um tecelão que vendo-se na miséria, encontrava no suicídio a solução para o seu problema, para fugir a esta desgraça. E João, que, como já dissemos atrás, teria conhecimentos antecipados, revelações do céu que Nosso Senhor lhe permitia, João levanta-se da cama, obviamente contra a vontade de todos, sai do palácio e vai ter com este homem que estava já junto de uma árvore com a corda, portanto estava com tudo pronto já para preparar e executar o ato. Dizem-nos os biógrafos então que João, com tamanha grandiosidade de alma, lhe terá mostrado a gravidade do que ia fazer que o demoveu. Mas não só o demoveu naquele momento, como arranjou pessoas caritativas que o socorressem naquela aflição, de forma a que a sua vida conseguisse ser minimamente remediada e ele não voltasse a ter esta tentação da forca, do suicídio, de pôr fim à vida. Ora, depois deste episódio, João terá regressado a casa e, como é óbvio, à sua cama. O arcebispo, sabendo que João se encontrava tão mal, foi visitá-lo e terá sido nesta visita que João lhe terá aberto a alma e contado as três coisas que o perturbavam agora
neste período que seria o do fim de vida. E o arcebispo então pede para que ele lhe abra mesmo a alma e lhe diga quais seriam. E João vai lhe dizer, e são estas três. Uma era as dívidas que ele tinha contraído e que ainda não tinha pago. Outra eram os doentes, os enfermos e os necessitados que estavam ao seu encargo. Mas a primeira que ele logo refere é o pouco que ele sentia ter feito, ter servido a Nosso Senhor. E eram estas três tormentas, digamos assim, que o perturbavam agora neste período de análise de fim de vida. Ora, o arcebispo, ouvindo a sua confissão, as suas dores, logo vai reconfortar. Vai-lhe dizer que podia ter, primeiro, que tivesse confiança na misericórdia de Deus e que os pobres e as dívidas ele tomaria-as como suas e saldaria as dívidas e tomaria conta do hospital, não deixaria que aqueles pobres, enfermos e necessitados e marginalizados perecessem como antes da sua obra, que sim, mas que por outro lado que a sua obra sim iria ser continuada debaixo da sua proteção. E diz-nos Castro que grande consolação recebeu João de Deus com a visita do seu prelado e com o que lhe prometeu. Diz-nos o padre Magná que por estes dias João terá chamado à sua presença o António Martinho para lhe dar instruções e renovar conselhos sobre a direção do hospital. Como eu dizia há pouco, aqui se percebe já que João está a passar o testemunho a António Martinho, que seria de facto quem o iria substituir de agora em diante. E terá contado a António Martinho, terá-lhe feito esta confissão que sabia, através de São Rafael, o dia e a hora em que havia de perecer. Peço desculpa. Dizem-nos também alguns biógrafos que até a sua morte, o arcanjo Rafael e outros santos das suas devoções o teriam vindo visitar, consolar e fazer-lhe muitas revelações importantes. Como dizia atrás, quando a medicina dos homens já falhava e nada podia fazer por João, a medicina de Deus fazia-se presente e consolava-o de uma forma que nós humanamente ainda não compreendemos. Havia-se preparado no quarto de João um pequeno altar onde viria o arcebispo a ir celebrar a Eucaristia. Mas antes da Eucaristia, João pede-lhe para se confessar. Confessa-se, comunga e recebe o Sagrado Viático. E depois da ação de graças, terá dito ao bispo, queria a Santa Unção, ou a Extrema Unção, como era conhecida e ainda hoje se usa vulgarmente na linguagem do povo, apesar de extrema, por vezes foi mesmo aplicada em casos de extrema, já, pronto, pessoas praticamente mortas, mas o nome é Santa Unção, é para fortificar e não para declarar uma certidão de óbito antecipada, digamos assim. Mas o arcebispo, claro, concede-lhe a Santa Unção e dá-lhe este sacramento. No fim da celebração e de algumas orações, ficou ainda o arcebispo um pouco mais em diálogo com o próprio João. E terá sido nesta conversa que segundo o padre Magná, João terá contado que a Virgem o havia visitado e que lhe prometera que São Rafael e São João Evangelista seriam com ela e para sempre os protetores da sua obra. Portanto, o arcebispo já tinha assumido a sua
a sua parte humana de proteção sobre a obra de João. E agora João partilha com o arcebispo que também da parte divina estava assegurada a continuidade da sua obra com a proteção da própria Mãe de Deus, do arcanjo São Rafael, seu irmão mais velho, seu grande companheiro, e de São João Evangelista. O bispo, então, saindo, terá ido até o hospital, reconfortar os companheiros de João e os seus protegidos, e o que se passou a seguir eu vou deixá-lo nas palavras da Condessa de Nova Coa, Raquel de Castro, que nos diz assim na sua biografia de João. Em casa de Dona Ana Osório, o servo de Deus pede aos que o rodeiam e lhe assistem, pessoas religiosas e outras pessoas dedicadas, que saiam do quarto e o deixem só. Sente que vai chegar um momento solene. Obedecem-lhe. E durante largo espaço de tempo o deixam só. Ninguém ousa perturbá-lo. Contudo, inquietam-se ouvindo-o dizer em voz alta: Jesus, Jesus, em tuas mãos me encomendo. Não resistem. Chegam à porta e espreitam. Veem-no com o hábito vestido, de joelhos, um crucifixo nas mãos. Julgam que ele está a rezar. Como tinha dito que o deixassem, tornaram a cerrar a porta. Mais tarde, sentem um barulho que os intriga. Ouçam, não são passos? Não é gente que sai do quarto? Quem poderá ser se nós estamos todos aqui? Vamos ver. E vão. E a solícita Dona Ana Osório à frente. Abrem a porta, detêm-se maravilhados e surpreendidos. Claridade branda, muito azul, ilumina o aposento. Perfume celestial e fragrância rara espalham-se na atmosfera. Silêncio religioso. O servo de Deus está na mesma posição em que o tinham já visto. De joelhos, o Cristo nas mãos. Aproximam-se. Não lhe ouvem o respirar. Chegam-se mais. Apuram os sentidos. Olham-no bem de perto, cheios de ansiedade. De súbito, rompem em choro magoado. Tinham percebido. O bendito João há muito já não era deste mundo. Morrera de joelhos, a rezar, e por milagre de joelhos ficara, o rosto voltado para o céu, com um sorriso beatífico nos lábios, e em toda a fisionomia uma expressão angélica. Parecia estar vivo. Conclui Castro. Este desenlace deu só principiar o dia de sábado, meia hora depois de matinas, a 8 de março de 1550. E o dia 8 de março é um dia duplamente simbólico, porque alguns biógrafos aceitam o dia 8 de março não só como o dia que se sabe que foi o dia da morte de João, mas também como o dia do nascimento. Então teria sido também a um 8 de março de 1495 que em Montemor o Novo, João teria nascido. Diz-nos o padre Magnà, e eu passo a citar, que um prodígio semelhante ao que se deu no nascimento de João, quando o arcebispo entrou na câmara mortuária,
todos os sinos da cidade dobraram, movidos por mãos mais poderosas que as dos homens. E o seu som era a um tempo tão harmonioso e lúgubre que os habitantes de Granada compreenderam logo a desgraça que acabava de os ferir. O povo, os grandes, os ricos, todas as classes das sociedades, enfim, vieram, por sua vez, contemplar e venerar os preciosos restos mortais de São João de Deus. Das exéquias do seu funeral, de João, podíamos usar várias descrições, mas vamos nos cingir à de Castro. A de Castro chega-nos para percebermos como terá sido e a riqueza que foi aquele ato. Este afirma que o seu enterro foi de maior sumptuosidade e honra que jamais se fez a um príncipe, imperador ou monarca do mundo. Logo de manhã, ao saber-se que João tinha morrido, foi tanta a gente que se juntou, de todas as classes, sem convite de ninguém, que causou admiração. Era tanta a gente que viera ao enterro, que não cabia na casa nem nas ruas. Houve grande contenda sobre quem havia de o levar. Isto é algo que nas suas biografias nós vemos, é que todos queriam levar João no seu cortejo fúnebre. Então terá chegado um padre franciscano que atestou que João vivera de uma forma tão semelhante a São Francisco de Assis, que, pois, teriam eles então a primazia em levá-lo. E pronto, aceitaram esta opinião e depois, durante o caminho, foram-se revezando até chegarem à igreja de Nossa Senhora da Vitória. Diz-nos o Castro que neste percurso o corregedor e os oficiais de justiça várias vezes tiveram de pôr o povo em ordem e abrir caminho. O cortejo, segundo o mesmo Castro, ter-se-á dado da seguinte maneira: iam à frente os pobres do seu hospital e as mulheres que ele tinha casado, bem como as donzelas pobres e as viúvas chorando amargamente. A seguir iam todas as confrarias da cidade, que são muitas, por ordem, com belas, cruzes e pendões. A seguir, todo o clero da cidade e os frades de todas as ordens. Depois, a cruz da paróquia com os seus clérigos. E, por último, o cabido, os cônegos e dignatários da igreja, com a sua cruz e o arcebispo, os capelães da capela real e, imediatamente, o corpo. Atrás dele, os 24 e os jurados da cidade, e com eles, cavaleiros e senhores. Seguiram-se todos os oficiais e advogados da audiência real e outra infinidade de gente. Mas não só os cristãos velhos, mas ainda os mouriscos, que também choravam. Não só os cristãos velhos, mas ainda os mouriscos, que também choravam. E diziam na sua algarabiada o bem, as esmolas e o bom exemplo que a todos tinha dado, e clamando lançavam 1000 bênçãos. Durante o percurso, o povo, com a grande devoção que lhe tinha, arremeteu sem que ninguém lhe pudesse resistir, para ver e tocar o corpo e levar alguma relíquia dele. Diz-nos o Papa Inocêncio XII, na bula de canonização de São João de Deus, que, chegado o corpo à Igreja da Vitória, foi necessário fechá-lo, logo no sepulcro, para libertá-lo das mãos da multidão.
João acabaria por ficar sepultado no jazigo da Capela dos Pisas, ou seja, no jazigo da família, onde ele acabaria por ser cuidado agora neste período final da sua vida. Atesta-nos Castro que nos dias seguintes houveram muitas missas em sua memória, e diz-nos ele que, com grande concurso de povo, e que durante mais de um ano não se pregou sermão em Granada em que não se trouxesse João de Deus e a sua vida como prova daquilo que se tratava e como bom exemplo que foi para o povo. Acabei por ser extenso nesta descrição, mas penso que era importante percebermos o impacto que teve este João Montemorense, o impacto que ele teve na vida de tanta gente, todas as classes e de vários credos. É muito bonito nesta descrição de Castro vermos que os mouriscos choravam, primeiro estavam presentes, choravam e na sua algarabiada gritavam o bem que ele tinha feito e sobre ele lançavam 1000 bênçãos. Apetecia-me dizer muita coisa para concluir quando estamos a falar da vida de João, mas vou deixá-lo. Mais uma vez vou calar as minhas palavras e vou dar voz às palavras do Padre Magná. Céu e terra, anjos e homens, uniram-se para honrar este amigo fiel de Nosso Senhor. Os poetas consagraram-lhe versos, os habitantes de Granada, os cânticos. Para tornar imorredoira a memória de um homem, cuja ambição única foram o esquecimento e as humilhações. Concluamos de tudo isto que o Senhor é admirável nos seus santos. Tira o João do pó, e os príncipes e os povos, os ignorantes e os sábios, veneram-no. Os ricos pedem a quem sempre foi pobre. Os sábios consultam a quem sempre foi tido por homem grosseiro e insensato. Hoje confessam que ele é mais rico e mais sábio do que eles. É o triunfo da caridade sobre o orgulho e sobre os preceitos humanos. E a sessão de hoje fecha Marcos Gastão. Não. João de Deus não morrera. Ceder ao corpo mísero, mas não se cansar a alma. Deixava marcas por todos os lados. João não morrera. Iria continuar vivo, por graça de Deus. Não. João de Deus não morreu. Os santos não morrem nunca. A sua personalidade assemelha-se à ondulação do mar. Não para nunca de se manifestar. A caridade é uma insatisfação eterna. Não se satisfaz nunca. É dádiva e é amor, que arranca luzeiros no céu e cruzes no caminho. Não. João de Deus não morreu. João de Deus, São João de Deus, está vivo. Boa semana.